Boa noite a todos. Você que está em casa, pode pegar a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 20. Nós estamos estudando a nossa série, que chama Família, uma instituição de Deus. O nosso episódio de hoje, o nosso estudo, o tema é Põe em ordem a tua casa. É um título bem conhecido, né? Tem vários títulos desse na Bíblia. Obrigado, Natan. Na Bíblia não, desculpa. De estudos, né? Muitas igrejas estudam. E nós vamos também estudar os nossos personagens de hoje e aquilo que Deus quer nos ensinar. Vamos à leitura. Nós vamos começar pelos 3 primeiros versículos. E depois nós vamos refazer a leitura até o versículo 8, que é onde se dá toda a nossa história. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Dependendo da sua tradução, traz de uma doença mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias grandemente. E o nosso versículo de hoje, quando Deus leva a palavra através do profeta Isaías para Ezequias, um bom rei, dizendo: põe em ordem a tua casa, esta frase serve para todos nós. Por isso que nós vamos começar com esse texto. Nós vamos ver 3 pontos. O primeiro ponto que está aqui é Ezequias. Ezequias foi um rei que serviu a Deus, mesmo no pouco. Um outro ponto que nós vamos ver esta noite, segundo esse texto, estudando a palavra de Deus, é que não basta apenas nós termos boa vontade. Como Cristo nos ensina, precisamos buscar a Deus por servir por completo. E também nós vamos terminar o estudo falando sobre o terceiro ponto. Quem tem uma segunda chance, não desperdice. É o caso hoje do nosso personagem, tá bom? Olha só, hoje quando você decidiu vir na igreja, pode voltar para o primeiro slide, Natan, né? Você foi tomar um banho, você pensou assim: nossa, como é bom, né? Pegar a Bíblia, vir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, alegrar o nosso coração, cantar uns cânticos para Deus, né? Como o salmista diz, hoje vamos à casa do Senhor. É uma coisa maravilhosa. Você que está aí na sua casa, às vezes a sua igreja está fechada na sua cidade, ou você não pôde sair por algum problema, não tem ido aos cultos. Olha só, você disse no seu coração: hoje é dia de culto, vou me preparar, vou pegar minha Bíblia, vou orar antes, vou dedicar esse tempo para ouvir a palavra de Deus. Mesmo você que está aí na live, eu vou separar esse tempo para preparar o meu coração, a minha vida e dedicar ao Senhor. Pois bem, no tempo do rei Ezequias, não tinha para onde ir assistir um culto. Porque no tempo dele, as portas da casa de Deus estavam fechadas. Quando você olha para a palavra de Deus, nós vamos ir e voltar, mas você já pode abrir aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 28. No tempo de Ezequias, não havia culto. Não havia celebração da Páscoa, que era uma festa dos judeus, né? E a Bíblia nos mostra por que não havia. Em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 28, olha só o que estava acontecendo na terra de Israel, mais exatamente no Reino Sul, no tempo do rei Ezequias. Quando ele vai assumir o tempo,
é um tempo em que as pessoas estão na idolatria. As portas da casa do Senhor estão fechadas. Até para ele reinar é muito complicado. Porque quando nós falamos, por exemplo, de Salomão, Salomão foi o maior governo do povo de Deus, né, que teve sobre essa fase, sobre Israel, em questão de extensão. E quando ele vai reinar sobre o povo, ele reina sobre uma base estabelecida. Essa base tinha sido construída pelo seu pai, Davi, tinha sido construída pelo Saul. Então as pessoas chegaram para adorar a Deus na construção daquele templo, né? O Davi disse, olha, não é bom que eu moro em palácio, como é que pode eu morar num palácio, numa casa com tantas coisas, e Deus morar no meio de uma tenda? Então as coisas são instituídas por Deus, como nós falamos, no tempo de Moisés, o tabernáculo, o povo sai do deserto, anda 40 anos, falamos sobre Josué, o povo entra em Canaã, há um estabelecimento de Israel. Mas no tempo de Ezequias não. No tempo de Ezequias as pessoas deixaram de servir a Deus. Então é muito mais difícil você construir algo em cima do nada ou em cima do que está destruído. Por isso, quando você compara o rei Ezequias, nós podemos dizer que o rei Ezequias é um rei que serviu a Deus. Esse é o primeiro ponto que nós temos que destacar. E a segunda coisa que nós destacamos é que ele serviu a Deus mesmo no pouco. Porque olha só como estava a casa de Deus e o povo de Deus quando ele assumiu o reino. Segunda Crônicas, no capítulo 28, versículo 16, diz assim, olha só. Naquele tempo, o rei Acás era o seu pai. Mandou pedir aos reis da Síria que o ajudasse, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá, feriram o seu povo. E levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram sobre si as cidades da campina do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, e Gederote, e Sucó, e os lugares da jurisdição, e a Timnate, e os lugares da jurisdição de Ginzo, no lugar da jurisdição, e habitaram ali. Então o povo de Deus, naquele tempo, por causa da idolatria, eles começaram a servir outros deuses. E as outras nações começaram a assumir e tirar a paz desse povo. Então o povo de Deus foi afligido, o povo de Deus foi saqueado, o povo de Deus nesse tempo de Acás, né, é um povo que tem que pagar tributos, por exemplo, para a Síria, no capítulo 16, e houve um empobrecimento muito grande. Então eles não tinham nem soberania para poder se defender, mas eles esqueceram a aliança de Deus. Então quando o rei Ezequias, ele assume o trono, ele tem todos esses problemas para poder resolver. Mas quando ele olha, quando você estuda no capítulo 18, por exemplo, de 2 Reis, ele não fica olhando o que ele não tem. Ele olha aquilo que ele tem, aquilo que ele pode fazer. Eu estava vendo um vídeo essa semana, né? Essa semana não, tem uns 15 dias, né? Não sei se os irmãos viram esse vídeo. Um pai de família, ele chega cansado já à noite, muito cansado. E ali ele chega, é o dia do seu aniversário, tem uma menina mais ou menos da idade da Anelisa, de 7, 8 anos, e tem um menino pequenininho. E quando o pai chega, é o aniversário dele. E aí ele chega em casa, e quando ele entra pela porta, tá as crianças com um prato de plástico e 3 bolachas dentro e canta parabéns para o pai. Parabéns para você. E aí no meio do parabéns, a menina de 7 anos, entendendo a situação, que a mãe não tinha dinheiro, não é que a mãe não tinha dinheiro para comprar um bolo, porque um bolo é caro, não é verdade? Mas comprar um bolo, uma farinha, pôr ali uma cenoura, preparar um doce ali, um chocolate, né, com um Toddy, alguma coisa, isso é fácil, isso uma família pode fazer. Mas aquela família, nem isso tinha para dar para o pai. Então, quando o pai chegou com aquele prato, com aquelas 3 bolachas, a menina mais velha começou a chorar. O menino mais novo não entendeu. Mas a menina mais velha entendeu. Por quê? Porque só tinha o quê? Aquele pouco para dar para o pai. Só que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós, nessa situação que eu citei do bolo, são só 3 bolachas que tem ali, não é verdade?
Mas se você levar para essa situação para uma família da Síria daria graças a Deus que tem 3 bolachas para comer. Então, muitas vezes, nós não olhamos, nós não damos nem o valor no muito, quem dirá no pouco, quando chega tempo nas nossas vidas. E pode chegar esse tempo. Às vezes nós reclamamos, olha, eu não tenho isso, não tenho aquilo, né? Naquele tempo, o que aconteceu com a casa de Deus? Versículo 19, 20, deixa eu ver se eu já li aqui, né? Veio o rei da Síria aqui, não ajudou ele, mesmo pagando tributo à casa, depois o rei Ezequias vai pagar tributos, mas não vai vir ajuda. Quando você olha o capítulo 20, no capítulo 28, versículo 24 aqui, nós lemos aqui a palavra de Deus, olha só o capítulo 28, versículo 24, olha só como é que era um tempo difícil quando o rei Ezequias ele assume o trono. A palavra de Deus diz assim, e ajuntou Acás os utensílios da casa do Senhor e fez em pedaços os utensílios da casa do Senhor e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos em Jerusalém. O que ele fez? Olha, ele além de não servir a Deus, mesmo em dificuldade, ele ainda tirou o que tinha na casa de Deus, ele pagou tributos, depois ele construiu altares. Então, quando Ezequias ele vai assumir, ele tem que assumir um reino que não tem nada. O reino não tem nem de riqueza, nem de alimento e nem de esperança. Porque o mais triste numa família dessa, quando o pai chega com 3 bolachas para comemorar o seu aniversário, é quando a família não tem esperança de melhora. No tempo de Ezequias, não havia esperança para ninguém. Então as pessoas já não queriam mais servir a Deus. As pessoas largaram a mão de servir a Deus. Pensaram que não podia mais. Olha só o versículo 22 aqui, do capítulo 28, para ler alguns versículos para os irmãos. E ao tempo em que este o apertou, então ainda transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acabe. Porque sacrificou a deuses a Damasco, que feriram e disseram, visto que os deuses dos reis da Síria nos ajudaram, e lhes sacrificaram para ajudar a mim. Então, além da pessoa não servir a Deus, mesmo que a pessoa está um tempo de prova, no rei Acás, vamos lembrar que nós falamos na semana passada que Deus vai ajudar ele. E o profeta Isaías ainda diz, lembra? Você quer pedir um sinal para Deus? E ele diz, não vou atentar ao meu Deus. Mas o pouco que se tinha o povo, ele não oferece para Deus. Ele faz o quê? Ele vai oferecer para os ídolos. Muitas vezes nós reclamamos, porque nós não olhamos para aquilo que nós temos, acreditamos que nós temos pouco, e aí o que a gente faz? Ainda não consagra isso para Deus. Não adianta nada, irmãos, ter um prédio grande como esse, para receber as almas, um campo como aquele, para pregar o evangelho, para trazer as crianças, se nós acharmos que nós temos pouco. Então, o rei, quando se levanta, poderia até achar que era pouco o que estava acontecendo. Quando você volta lá no capítulo, volta lá em 2 Reis, vamos para 2 Reis, vamos lá no capítulo 18, que você olha para a história desse rei, o rei Ezequias. Ele é um rei que ele vai servir a Deus mesmo com pouco. Ele não vai reclamar dizendo assim, não, como é que nós vamos servir a Deus? Não tem nem porta no templo, como é que nós vamos trancar as coisas lá? Não tem utensílio, os sacerdotes estão espalhados. Quem que é as pessoas que vêm aqui para sacrificar alguma coisa? Mas ele não olha para isso, ele olha para as coisas que Deus pode fazer. No capítulo de 2 Reis, 29, versículo 3 e a versículo 6, quem quiser ler, pode ler aí. Eu vou ler o 2 Reis no capítulo 18, que a Bíblia diz assim no versículo 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, ou seja, do norte, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, o rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai.
E a partir do versículo 4, olha aí na palavra de Deus, o que ele começa fazendo? O que está escrito? Ele tirou os altares, e se você ler todo o capítulo 18 e o capítulo 19, mostra que para ele, o pouco que ele tinha, poderia ser o quê? Muito na mão de Deus. Então ele restaura as portas, ele traz os sacerdotes, ele tira a idolatria. E olha só, eu acabei pulando uma referência, mas eu queria que os irmãos voltassem lá em 2 Crônicas, desculpa. Mas pode já segurar a Bíblia em 2 Reis. Em 2 Crônicas, acabei pulando aqui um versículo, mas olha só, 2 Crônicas no capítulo 19, olha só, o que acontece quando ele assume. O que acontece quando uma pessoa, ele vira chefe de família, mãe de família. Quando uma pessoa vira mãe, pai, o que ele quer fazer com a sua casa? Quando abre-se um trabalho, a casa de Deus, as portas estão abertas, o que as pessoas querem fazer com a sua vida? No capítulo 29 de 2 Crônicas, no versículo 3, olha só a base do texto, eu vou ler para os irmãos. E ele, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa de Deus e as reparou. E trouxe os sacerdotes e levitas, e ajuntou-os às praças oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, sacrificai-vos agora e santificai a casa do Senhor dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então olha só, ele assume um reino e ele quer servir a Deus. E quando você continua, as pessoas, elas querem ficar longe da casa de Deus? Essa é uma pergunta que a gente pode responder e a gente pode ver na palavra de Deus. Muitas pessoas, às vezes, elas querem ficar longe da casa de Deus. Mas também muitas pessoas, depois de um tempo que passa longe da casa de Deus, elas começam a perceber na sua vida que as coisas materiais já não são importantes, aquilo não satisfaz a alma, aquilo não traz alegria. É como Jesus disse, a pessoa come, a pessoa bebe, mas o que Deus tem para dar para nós é algo espiritual, é algo eterno, é algo que as coisas do mundo não podem satisfazer. Então parece que não, mas quando os cultos são reestabelecidos, olha só no capítulo 30 e versículo 1, vamos à leitura do mesmo livro. Depois disse Ezequias, enviou mensageiros a todo Israel e Judá, e escreveu também as cartas a Efraim e a Manassés, para que vieste à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Ele não só chama todo o seu povo, como ele convida também o povo da região norte, um povo que era o outro rei, como nós lemos. E quando ele assume o reino, meus irmãos, 3 anos depois, o reino norte é levado como cativo, porque eles não queriam mais servir a Deus. Então a Síria veio, arrancou eles da terra e levaram eles embora. E aí vem depois que nós encontramos no templo de Jesus, aquela região chamada de Samaria. Quando ele reestabelece o culto, versículo 5 do capítulo 30, vamos ler mais um versículo. E ordena que se fizesse passar um pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que vieste celebrar a Páscoa do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos antes do rei Ezequias, a casa de Deus é uma casa deserta. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque isso é uma coisa simbólica. A minha casa, a minha família, eles não conhecem a Jesus Cristo. E quando se passou o evangelho na minha casa, houve vida. E nas próximas gerações haverá vida na minha casa. Porque meus filhos estão conhecendo o caminho da palavra de Deus. Aquele povo já não conhecia mais. Quando fala de Berseba, é bem no sul, é no limite, onde havia os filisteus, toda aquela terra que nós lemos que eles perderam. Ao norte. Quando você lê Efraim, você lê Manassés, refere-se Efraim ali no centro, ali perto de Samaria, mas também do lado do Rio Jordão, onde foram os primeiros assentamentos ali das tribos. Então ele passa um edital, e o que acontece? De um lugar deserto é um lugar
que quando você olha para a palavra de Deus depois de um tempo, olha só o que acontece. Capítulo 31, versículo 9 e versículo 10. Quando as pessoas decidem servir a Deus mesmo no pouco, o que acontece com a casa de Deus, o que acontece com a nossa casa. Versículo 9. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: desde que se começou a trazer as ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobrejou em abundância, porque o Senhor Deus abençoou o seu povo e sobejou desta abundância. Olha só, meus irmãos, o povo, ele não tinha o que comer, eles não tinham o que vestir. Então, quando nós olhamos para a vida de Ezequias, no seu reinado, nós podemos dizer que ele é um rei que serviu ao Senhor, mesmo no pouco. A palavra de Deus diz isso para nós. De um lugar deserto, aonde é restaurado, passa a ter o quê? Abundância. Então ele é um rei que serve mesmo no pouco, mas ele é um rei diferente muitas vezes de nós, da fé que nós temos. Em Salmos, no capítulo 37, abrindo a Bíblia lá, vamos lá comigo, eu gostaria que os irmãos abrissem lá. Quando você olha a Bíblia, a palavra de Deus, nós olhamos de uma forma com os olhos humanos, com os olhos materiais das coisas que nós vemos. Abre uma porta, prega o evangelho para você ver se as pessoas não vêm voluntariamente servir a Deus. Salmos capítulo 37, nós esperamos ter muito para poder fazer alguma coisa. E na verdade Deus fez tanto com pouco, meus irmãos. Capítulo 37, versículo 16 diz: vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. A gente fica com os olhos na visão, numa visão carnal, olhando como que Deus pode fazer alguma coisa. Lembra daquela viúva que ia perder os seus 2 filhos como escravo, porque não podia pagar a dívida que o seu marido fez? Pois bem, quando o profeta chegou, o profeta perguntou para ela: o que você tem? Ela disse para ele: olha, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija com um pouco de azeite. E Deus precisa, meus irmãos, de muito para fazer alguma coisa nas nossas vidas? Para fazer alguma coisa na casa dele? Olha, a mulher nem começou assim: Senhor, eu tenho esses 2 filhos, que é a herança do Senhor. Não, ela não começa assim. Ela começa olhando o que ela tem e ela considera que aquilo é nada para pagar a dívida. E aí o profeta diz assim: ok, então nada você não tem. Quantas coisas que nós temos, e nós dizemos que nós não temos nada, ou muito pouco. Então você olha para o capítulo 37, versículo 16, quem nos sustém é Deus, meus irmãos, não são as coisas que nós temos materiais. A casa de Deus pode não ter portas, mas tem o seu povo, e a igreja é o povo de Deus, é a casa de Deus. Então o profeta diz assim: olha, você diz que não tem nada, mas você tem filhos, pede para os seus 2 filhos saírem para os seus vizinhos. Para quem só tinha uma botija de azeite, agora tem filhos, tem até vizinhos para poder pedir uma ajuda. E alguém podia olhar e dizer: mas a seca é muito grande, a fome, os vizinhos também não têm o que comer. Ah, mas os vizinhos têm o quê? Uma botija, tem um vaso vazio. Não importa, pode trazer. Então nós olhamos para o pouco, e nós olhamos para as coisas, e nós esperamos que as coisas aconteçam de uma forma milagrosa. E como nós falamos na semana passada, a coisa mais milagrosa que tem na vida do crente não são sinais, é a palavra de Deus que nos transforma de dentro para fora. Quando você olha para Ezequias, ele vê aquilo que ele tem, é pouco, mas ele tem, não tem porta, mas tem um templo. Não tem a Arca da Aliança que se perdeu,
mas tem pessoas, tem sacerdotes que podem fazer o sacrifício, celebrar a Páscoa. E quando o rei Ezequias quer pôr a casa do Senhor em ordem, e ele põe, isso é um ponto que nós estamos destacando aqui essa noite, acontece uma prosperidade muito grande naquele reino. Então, como nós falamos, há uma prosperidade econômica, há uma prosperidade civil, agora quem planta, ele colhe. Já pensou você trabalhar o mês inteiro, chegar no final do mês, a pessoa fala assim, não vou pagar não, porque o ladrão veio aqui e roubou. Você vai comer o quê? Era o que estava acontecendo naquele tempo. O rei Ezequias, ele assume, qual que é o problema da cidade? Qual que é o problema? Nós não temos exército, não temos armas. Quando os nossos inimigos nos cercam, não tem água para beber. Ok, quando você olha a palavra de Deus, em 2 Crônicas, no capítulo 32, se você quiser olhar aí, versículo 30, é resolvido esse problema. Com a fonte de Gibeon, ele traz águas para dentro da cidade. Mas quando você olha para a vida dele, qual que é a primeira coisa que ele faz como ato público? Como ato público, o que ele faz? É ele determinar agora os tributos, o que tem que vir para dentro da casa dele, como é que tem que ser o reino fornecido, sendo abastecido a sua casa? Não. A primeira coisa pública que nós vemos o ato dele, que nós lemos em 2 Crônicas no capítulo 29, é que ele dá um decreto espiritual. Ele diz, nós vamos servir a Deus. Porque ele lembrava muito bem e ele conhecia a palavra de Deus, não pelo seu pai que não serviu a Deus, mas pelos livros das crônicas dos reis, que Deus abençoou aquele reino, abençoou aquele povo, como Deus nos abençoa mesmo em tempo de pandemia. Deus faz isso conosco. E Salomão, pelas suas palavras, disse, Senhor, o Senhor nos deu uma aliança, e se nós somos fiéis a Ti, o Senhor não vai deixar faltar nada, nem para a tua casa e nem para nós. Por isso que quando a Bíblia lembra desse rei, lembra ele como filho de Davi. Uma referência espiritual dada a poucos, mas uma referência que lembra um homem que quis servir a Deus. Por isso, nesse ponto, nós temos que olhar Ezequias e fazer como ele. Olhar para a palavra de Deus e crer. Isso é o ponto positivo da vida de Ezequias e que nós devemos fazer. Colocar as coisas do Senhor em ordem, saber que o nosso propósito nesta vida é servir ao Senhor. Só que tem um porém, meus irmãos, e esse porém está no segundo tópico para baixo. Não basta ter apenas uma boa vontade, nós precisamos servir a Deus por completo. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, olha só, o coração dele ainda seria provado. Na verdade, o coração dele já tinha sido provado anteriormente. Mas agora, o que há? Vamos à leitura em 2 Reis, novamente, para nós voltarmos um pouco aqui no nosso texto, já que nós demos o contexto de como estava a situação no tempo de rei Ezequias, como ele assume e como o reino de Deus ali, o povo de Deus, na verdade, se torna forte, não porque tem coisas materiais, mas porque primeiro serve a Deus, estabelece os cultos, abre o seu coração para a palavra de Deus. Diz assim o texto no capítulo 20, 2 Reis, vou ler novamente. E naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Preste atenção nesse versículo, que ele está separado lá. A casa do Senhor está em ordem, mas a sua casa ainda não está em ordem. Isso é um ponto de atenção que Deus chama para ele e diz, porque não viverás. Todos nós vamos passar por isso um dia. Continuação do versículo. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, Senhor, suplico-te, lembrar do que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Na verdade, meus irmãos, o coração dele aqui seria provado. Quantas provas são colocadas na nossa vida, na nossa jornada, no nosso dia a dia, para que nós podemos confiar em Deus, aperfeiçoar a nossa fé, e tudo aquilo que nós
fazemos como ele fez, não suba como uma soberba ou um orgulho porque nós tivemos alguma participação. Então, ele precisa, meus irmãos, assim como nós, buscar essa perfeição na figura de Cristo. No nosso texto aqui atrás, você que está em casa, no capítulo, eu acho que eu troquei os versículos, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Mas em Filipenses, no capítulo, aqui está errado, no capítulo 3 e versículo 12, tá? Aqui no slide está errado, mas você que está em casa pode abrir em Filipenses capítulo 3 e versículo 12. A palavra de Deus, e o Paulo ensina, que nós devemos buscar nesse mundo, não apenas com vontade, mas com obras, a perfeição de Cristo. E diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Há muitas áreas na nossa vida que nós precisamos e podemos melhorar. Aqui é um ponto de atenção, um alerta. Deus não queria falar para ele do templo, o templo estava bem, o amor dele com a casa de Deus, mas Deus queria que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. Então ele ora para Deus, meus irmãos, e ele pede para que Deus possa livrar ele daquela enfermidade. Eu vou continuar lendo o versículo aqui com os irmãos, versículo 4. 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 até o versículo 8. E sucedeu que, pois, havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei ali os teus dias, 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti desta cidade. Amparei esta cidade por amor a mim, por amor a Davi, meu servo. E ainda disse mais: toma uma pasta de figo e a passe sobre a sua chaga. E ele sarou. Olha só, capítulo 20, versículo 4 e versículo 8. Quando você olha para a palavra de Deus, Deus fala a palavra, ele clama a Deus, ele recorre a Deus, nós vamos falar sobre isso, uma coisa muito importante. Mas quando você olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, que ele diz para pôr esse alerta à sua casa em ordem, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: qual foi o bom rei e o bom pai que conseguiu cumprir os dois papéis na Bíblia? Quem conseguiu ser um bom pai na Bíblia e quem conseguiu ser um bom rei para a casa de Deus? Pode procurar. Se você achar, eu te passo meu WhatsApp, tá bom? Para você me avisar. Quando a gente fala de um rei, a gente sempre cita Davi. Mas o Davi como pai, aconteceu muitas falhas na sua vida. Aconteceu desde problema com incesto, violência, morte, perder trono para filho, né? Aconteceu muitas coisas. Então nesse tempo, o profeta Amós, que ele não é o profeta do sul como Isaías, ele é o profeta do norte. Ele diz assim para o povo de Deus, capítulo 4, versículo 12. Semana passada eu fui dar referência, eu não lembrava se era 16 ou 19, mas na verdade é o versículo 12. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. Porque isso te farei? Prepara-te, Israel, para te encontrar com o teu Deus. Então não é a primeira vez que Deus dá um alerta para alguém, mas era específico para o rei Ezequias, porque o rei Ezequias ia morrer.
E o dia que ele morresse, o que ia acontecer? O seu filho ia sentar onde? No seu trono. No trono que ia governar o povo de Deus. A verdade é que essa frase, nós estamos falando de instituição família, é para todos nós. Um dia nós vamos morrer. Um dia os nossos filhos vão sair da nossa casa. E aí eu pergunto, é o que a palavra de Deus pergunta para nós sobre esse alerta. Como está a nossa casa? Está tudo bem se você morrer hoje? Se você for para os céus? A sua casa está em ordem? Está em paz? Se os seus filhos saírem da sua casa, está tudo bem? Então o fato do rei Ezequias, como nós vimos aqui nas referências, ser um rei que buscou servir a Deus, Deus ouviu a sua oração, a sua petição. Mas não significa também que quando Deus dá uma chance para alguém, a pessoa ela vai aceitar essa chance e fazer o que é certo. Por isso, todos os dias nós somos provados. Não importa se ele vai morrer daqui 15 anos ou se ele vai morrer daqui 15 minutos. O que importa, meus irmãos, é o que a palavra de Deus nos diz. Prepara-te, ó Israel, ou seja, prepara, povo meu, porque um dia você vai se encontrar comigo. E se a nossa casa ainda não está em ordem, não basta ter apenas boa vontade com a casa de Deus. Nós precisamos estar atentos também com a nossa casa, o nosso lar. É claro, se as coisas não vão bem em casa, provavelmente não vão bem na igreja. Isso é um fato. Mas aqui nós temos uma exceção. Uma pessoa que serve ao Senhor de todo o seu coração. E quando nós olhamos, porque vem esta palavra, nós pensamos, ele fez bem em recorrer a Deus? Ele fez bem? É claro que sim. Toda vez que nós temos um problema, nós devemos recorrer a quem? Ao Senhor, a Deus. Só que eu pergunto aos irmãos, da primeira vez quando ele precisou de ajuda, por que ele não recorreu a Deus? No capítulo 18 de 2 Reis, abra sua Bíblia lá, versículo 13 a versículo 16, não era a primeira vez que o coração dele é provado. O nosso coração é provado todos os dias na nossa jornada, na nossa vida aqui neste mundo. A primeira vez que ele teve uma prova, no capítulo 18, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Ele perdeu as cidades. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria, Aquis, dizendo, pequei, retira-me de mim, tudo que me impuser suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. O que aconteceu antes desse período da sua doença? Ele não quis se subverter à Síria, a Síria foi lá e tomou as cidades, sitiou as cidades. E aí ele disse assim, não, avisa, vai lá, Aquis, avisa lá para o rei da Síria que eu vou fazer o quê? Eu vou pagar o tributo para ele. Aí o que aconteceu? Versículo 15, ele prometeu e ele precisava pagar. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou aonde? O que está escrito aí na sua Bíblia? Na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. E naquele mesmo tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que ele, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Meus irmãos, quando Deus vai dar 15 anos para ele aqui, nós vamos ver que não vai se produzir mais nada espiritualmente. Depois que Davi cai, a Bíblia não diz mais nada sobre o que Davi prosperou. Então ele fez bem aqui no capítulo 20, recorrer ao Senhor? Fez, claro que fez. Mas pergunto, por que da primeira vez que ele não precisou do Senhor, por que ele não recorreu nesse tempo aqui? Por que ele se sujeitou? Por que ele cortou o ouro que ele mesmo tinha colocado na porta da casa do Senhor?
Será, meus irmãos, é porque agora ele recorre porque depende a vida dele? Ou seja, quando é para a casa de Deus, não deu, está tudo bem. Mas quando é para minha casa, para uma enfermidade de um filho, quando é para minha felicidade, então o que eu faço? Agora não é para Deus que ele recorre, agora ele recorre pela vida dele porque ele vai morrer. Mas ele poderia ter feito isso antes. Então, embora nós lemos o que nós lemos até agora, o Senhor conhece o coração de todos nós. E conhecia o coração de Ezequias. E sabia que ele precisava fazer o quê? Pôr a sua casa em ordem. Não basta apenas ter boa vontade. Precisamos servir o Senhor como completo. E quando ele morre, meus irmãos, sabe o que acontece com o trono? O trono de Deus fica vazio. Fica vazio porque o filho que sobe lá, Manassés, é ímpio. Ele não ama a casa de Deus. Manassés não ama nem os seus filhos. Mas Deus conhecia a brecha do seu coração. Então Deus, ele permite essa enfermidade para mostrar para nós que o nosso coração é o quê? Imperfeito. E o coração de Ezequias revelou duas imperfeições. A primeira imperfeição é que o seu coração não era fiel a Deus, ao ponto, por exemplo, de Noé. Ao ponto, por exemplo, de Abraão, de vir a palavra de Deus e sair da parentela dele. Quando você volta em 2 Reis, no capítulo 20, eu quero ler novamente com os irmãos, a continuação. No versículo 8 ao versículo 10, meus irmãos, nem o pai dele, que era ímpio, pediu um sinal para Deus. Ele pede um sinal para Deus. Por isso que as nossas mensagens são em sequências. Noé pediu algum sinal para Deus. O que nós falamos na semana passada? Como que Noé entrou na arca? O que fez Noé entrar na arca? Foi sinais e maravilhas ou foi a palavra de Deus? O que Jesus disse para aquele povo no seu tempo, em João capítulo 4 e versículo 48? O que Jesus disse? Se vocês não verem sinais e maravilhas, não crerão. O coração dele ainda é imperfeito. Por isso o seu coração é perfeito. Isso é um ponto que nos traz. A sua casa não estava em ordem. O seu filho não vai subir no trono. Tem mais coisas a lamentar? Sim. Olha que coisa lamentável, versículo 5 do capítulo 20 de 2 Reis. Volta e diz Ezequias, capitão do meu povo. Ele era um bom rei, meus irmãos. Quero destacar isso mais uma vez. Assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi. Ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas. E eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figo, e a tomara, e pusera sobre a chaga, e o rei sarou. Precisava de mais alguma coisa, meus irmãos? Deus está dando o aviso para ele pôr a casa em ordem, Deus está dando a chance dele viver mais 15 anos, mas olha só o que Deus conhecia no seu coração e revelou para nós. A fé do homem, como Jesus disse, é como um grão de mostarda. E o que faz crescer o grão, a semente, em qualquer parábola, é o quê? É a palavra de Deus. É a palavra que faz crescer a sua fé. E ele, infelizmente, ele não creu. Versículo 9, diz assim, e disse Isaías,
Versículo 8. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que Deus me sarará? De que ao terceiro dia subirei eu à casa do Senhor. Deus já não tinha dito que ele ia ficar bom? Em Isaías, no capítulo 7, versículo 10 a versículo 12, o seu pai, que era ímpio, quando Deus falou que ia livrar eles da mão dos inimigos, o mesmo profeta diz para o pai dele, Acás, pede um sinal. E o que o pai dele disse? Eu não vou pedir um sinal, porque eu não vou tentar quem? O Senhor. Ele atenta a Deus. Ele pede um sinal. Lembra que nós falamos na semana passada? Satanás leva Jesus ao penáculo, a parte mais alta do templo, e diz: olha, está escrito, e dê ordem aos seus anjos, se atira daqui para os seus anjos te guardar. E Jesus disse: não atentarás o Senhor teu Deus. Então, a casa dele não está em ordem, porque quem está dentro da casa está vendo que há um coração ainda imperfeito. Há um coração que precisa buscar a Deus, como aquela fé que Noé teve. Será que nós entraríamos naquela arca? Será que se Deus batesse na nossa porta, a gente deixaria a família, deixaria tudo e ia para um lugar que nós nem conhecemos pela fé? Então a primeira coisa é a imperfeição na sua fé. Ele pede um sinal para Deus. Dá um sinal. Aí, meus irmãos, na continuação do versículo, eu não leio, eu vou continuar lendo aqui. Isso te fará por sinal por parte do Senhor Deus. Cumprirá a palavra. Se adiantar a sombra 10 graus ou voltar para trás. O profeta falou, tá bom, Deus vai te dar um sinal. Então naquele tempo não tinha relógio a pilha, nem a corda. Então o pai dele fez um relógio. Mas o que aconteceu? Quando o sol ele descia nos degraus, o profeta falou, você quer que Deus avança os degraus para você ver a sombra sobre os degraus? Ou quer que você volte? Aí ele disse, não, eu não quero que avança não, porque avançar tudo bem, eu quero que volte, né? Como se a terra voltasse para trás do seu tempo. Meus irmãos, você está vendo o ponto que chega de um crente não crê a palavra de Deus, mas crê num sinal? O que vale mais, um sinal ou a palavra de Deus? Como nós lemos na semana passada, os judeus pedem um sinal, porque eles não creem na palavra de Deus. Se Deus disse na sua palavra, você creia. Não precisa pedir sinal para Deus. E o pior disso, meus irmãos, é que no final da vida dele, 15 anos acrescentado, nada mais. A segunda coisa que nós encontramos no seu coração é o orgulho. Em Isaías no capítulo 39, abra sua Bíblia lá, Isaías capítulo 39, ele fica são, ele prospera. Depois o rei da Síria vai escrever uma carta para ele, falando que vai destruir tudo. Deus abençoa o seu povo, abençoa ele. Deus diz para ele, manda voltar o recado que Jerusalém ri de você, Senaqueribe. Porque vocês vão morrer. E todo aquele exército morreu. Mas no capítulo 39 diz assim a palavra de Deus. Versículo, me perdi aqui, mas eu já me acho. Versículo 3 a versículo 4. Então o profeta Isaías veio a Ezequias e lhe disse, o que é que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E ele disse, de uma terra demota, vieram a mim da Babilônia. E ele disse, o que foi que viram na tua casa? E disse Ezequias, viram tudo, quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixei de mostrar. Meus irmãos, o reino dele foi reestabelecido, havia muito mantimento sobre Israel, foi porque Deus os abençoou, não foi porque eles fizeram alguma coisa. E no capítulo 39, além da doença, há mais uma prova para ele.
Ele não deveria recorrer a Deus, como nós falamos? Como na doença? O que ele faz? Vem embaixadores do rei da Babilônia, lhe dá presente, ele aceita os presentes e mostra tudo o que tinha na sua casa e na casa do Senhor. Mostrando assim, olha quanta coisa eu tenho. No tempo do meu pai, olha, essa casa não tinha nem portas. Não tinha nada aqui. Estava vazia. O povo morrendo de fome. Lá de Berseba, naquela região, todas as cidades tomadas. O que ele fez em 15 anos, quando Deus deu a ordem para ele? Põe em ordem a tua casa. Olha a continuação do versículo. Parece que não dá para piorar, mas dá. Parece que ele vai aprender a lição, mas ele não aprende. O profeta diz, você nessa situação você vai sarar, nessa outra situação o profeta alerta ele. Olha só o que ele responde para o profeta, mostrando a imperfeição que há na sua casa. Por isso que seu filho não vai subir no trono, por isso que não vai existir mais reino. Continuação do versículo. Versículo 4. Versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto tens, o que há na sua casa, o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma diante do Senhor. Que triste. Em Provérbios, no capítulo 16, e versículo 18 e 19, diz que a soberba, ela é a altivez de coração, da soberba a ruína. Por que que o seu reino se ruiu? Versículo 19 diz que depois vem o ímpio e reparte os despojos. Porque ele não colocou em ordem a tua casa. Para começar do teu coração. Se o teu coração não estiver em ordem, a sua casa também não vai estar em ordem. Continuação do versículo aqui, que é mais triste. Ele fica contente, sabia? Olha só. Versículo 6 novamente. E eis que virá um dia em que tudo quanto haverdes na tua casa, e o que entesouraste os teus pais, até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até os teus filhos, que procederam de ti, e te geraste, tomarão, para que sejam eunuco no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: pois haverá paz e verdade nos meus dias. Parece que é bom porque ele recebe a palavra e ele tem paz, por quê? Porque nos meus dias o que vai acontecer? Ninguém vai tomar nada da gente. Mas e os teus filhos? A ordem de Deus é o quê? Ficar rico? A ordem de Deus é encher o palácio, a tua casa de ouro? Ou pôr em ordem a tua casa? O que vai acontecer com a casa dele? Vai parar onde? Na Babilônia. Adiantou 15 anos? Adiantou Deus avisar? Pessoa que não crê na palavra de Deus, vai crer num sinal? Vai crer que os animais vieram de livre e espontânea vontade para entrar dentro da arca? Não. Vai crer na sombra dos degraus? Vai crer como Gibeão? Se a esponja vai ficar seca durante a noite ou vai ficar molhada? E o terreiro vai ficar seco? As pessoas creem.
Romanos capítulo 17, versículo 10. Ora, a fé vem do quê? Ouvir da palavra de Deus. Vai sarar em 3 dias. Deus vai abençoar a sua geração, se colocar a tua casa em ordem. Mas o que acontece aqui? Uma coisa lastimável. Ele deveria voltar como ele voltou na vida dele e chorar muitíssimo e dizer: Senhor, não faça isso com os meus filhos, dê paz para o seu povo. Mas ele não faz isso. Ele acha boa a palavra de Deus. Então na vida nós temos sempre, para terminarmos, irmãos, uma segunda chance. Não desperdice ela. Como eu disse, o fato de Deus te dar uma bênção não significa que você vai retribuir na mesma medida e nem vai aproveitar. Está aí o Ezequias para mostrar esse exemplo para nós nessa noite. O Paulo, ele teve uma segunda chance, ele aproveitou. O Marcos, evangelista, está no meio de uma viagem com Paulo, abandona Paulo. Ele tem uma segunda chance, escreve o livro de Marcos que está aí na sua mão. E o apóstolo Paulo ainda escreve: por favor, me tragam Marcos, porque ele me é útil. Todos nós temos uma segunda chance. Até o filho pródigo, meus irmãos, teve uma segunda chance. Agora nós não sabemos quanto tempo vai durar a nossa segunda chance. Se é 1 dia, 2 dias, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Nós não vamos estar aqui para sempre, irmãos. Nós não estamos falando de uma chance de Caim, que não era crente, não ouvia a palavra de Deus. Nós não estamos falando de Jeroboão, que teve a oportunidade de assumir o reino norte. E o profeta foi lá, avisou ele. Nós estamos falando de uma pessoa que conhece a palavra de Deus. E eu creio que nessa noite todas as pessoas que estão aqui conhecem a palavra de Deus. Por isso nós podemos servir a Deus, mesmo com pouco que nós consideramos, porque diante de Deus é muito. Mas não basta apenas nós servirmos no pouco e termos boa vontade, nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração, por completo. Porque todos nós temos uma primeira, nós temos uma segunda, nós temos uma terceira, nós temos uma quarta chance de servir a Deus e recorrer a Deus como Ezequias podia, mas muitas vezes nós não fazemos. Por isso, a nossa série é Família, uma instituição de Deus. Põe em ordem a tua casa. Espero que você esteja lendo esses capítulos na sua casa e que você possa estar ouvindo a palavra de Deus e seja obediente, como eu preciso ser também. Amém?